Ora, qual é o tipo de preocupações que eu tenho de ter? É que agora, aquilo que eu estou a fazer ao meu espaço é, no fundo, a deformá-lo para um sistema que era antes em grid, como se fosse um tabuleiro de xadrez, não é? Ou seja, eu defini inicialmente este é de x e é de y, que eram as coordenadas que eu tinha iniciais, e depois eu podia definir aqui um tracejado que correspondia às linhas em paralelo em cada um dos eixos, correto? E isto aqui é basicamente o meu sistema de coordenadas e os pontos possíveis, como é que eles podem ser determinados aqui. E se eu for a calcular uma área infinitesimal para poder fazer um cálculo do integral, o que é que eu considerava? Considerava para uma determinada posição, vamos dizer esta aqui, eu tinha aqui esta área infinitesimal que se dava por dx vezes dy, correto? Porque era a área de um pequeno bloco infinitesimal neste espaço. E então esse dA seria igual a dx dy. E eu assim conseguia calcular retângulos, quadrados e várias formas geométricas interessantes. Agora, o que é que se passa? É que este sistema de coordenadas novo que eu estou a utilizar, o polar, ele no fundo provocou uma deformação no espaço. Porque se eu for fazer agora as linhas que são paralelas a cada um dos versores, tal como eu fiz aqui com os versores de x e de y, vou fazer o mesmo, mas agora para as coordenadas polares, o que é que eu noto? Quando eu faço essa transformação, por um lado, eu tenho o versor EDR e, portanto, tenho que fazer aqui linhas que são radiais. Por outro lado, e portanto radiais são paralelas aqui a este EDR. Por outro lado, eu tenho o meu Eθ. O meu Eθ aqui vai fazer com que eu ande sempre um bocadinho de θ, de θ, de θ, de θ, até dar uma volta completa. E, portanto, as outras linhas paralelas ao meu outro versor é, no fundo, círculos concêntricos tracejados. Idealmente bem desenhados, que não é bem aquilo que eu tenho aptidão para fazer. Ok, dá logo para ver qual é o problema aqui se eu for calcular áreas, não é? O problema é que eu antes tinha esta área muito bem definida, dx vezes dy. Era a área de um quadrado infinitesimal. Aqui, isto claramente não é um quadrado. Claramente. Então, que tipo de considerações é que eu tenho de ter agora em conta? Tem de haver um fator de ajuste quando eu faço a passagem de um tipo de coordenadas para o outro tipo de coordenadas, que tem em conta, neste caso aqui, a introdução azimutal do novo versor. Bom, aquilo que eu quero efetivamente calcular aqui é o valor desta área infinitesimal. Ela devia ser infinitamente pequena, só que se eu a faço infinitamente pequena ninguém a vê, correto? Portanto tive de escalá-la aqui um bocadinho. Só para nós também termos algumas considerações aqui em mente e ser bastante claro que considerações são essas. Desde logo, por exemplo, há um versor pelo qual eu consigo apenas fazer uma pequena variação, que é o versor EDR. Não é? Ou seja, eu aqui ando um bocadinho em R e obtenho aqui o meu DR. Portanto, é um pequeno aumento no raio. Tal como eu antes fazia um pequeno aumento no X e tinha o meu dx. No entanto, se formos a ver esta forma geométrica, eu vou pô-la aqui novamente. Portanto, é mais ou menos isto. O que é que eu noto? Desde logo, noto que não é um quadrado. Portanto, não posso usar a mesma expressão que antes tinha, não é? Não é a área de um quadrado normal. Apesar disto aqui ter o mesmo ângulo, portanto, este ângulo dθ é o mesmo ângulo que aqui, dθ, apesar de ser o mesmo ângulo, eu aqui não estou a considerar a variação do ângulo, porque eu quero calcular qual é esta área aqui. E o ângulo sozinho não permite ter a informação total para obter o cálculo da área. O que é que eu tenho de obter também? É a informação sobre qual é o comprimento deste arco aqui, deste segmento de perímetro. E nós vamos notar que este segmento aqui é claramente maior do que este segmento aqui, que é claramente menor. Não é? E portanto, ou seja, este arco aqui, o comprimento deste arco, é dependente desde logo do R, do raio. E agora remetendo para aquilo que nós fazíamos no secundário, não é? Quando nós queríamos fazer este tipo de cálculos, se eu tiver aqui o meu ângulo θ, o que era o comprimento deste arco aqui? Se isto aqui for o meu raio R, isto seria Rθ. E esse era o comprimento daquela secção de perímetro, não é? Portanto, ou seja, agora, aquilo que eu quero efetivamente é um pequeno arco destes. Um pequeno arco destes é ds, e tudo que eu faço um lado da equação, faço do outro lado da equação, e fica ds igual a drθ. Só que o r não muda, porque eu só no arco, o r é o mesmo, não é? Este r é o mesmo ao longo do arco todo. O que é que está a variar efetivamente? É o θ. E portanto o r pode sair para fora a constante e fico só com
dθ. E portanto é justamente isto. Este é o comprimento deste arco aqui. E o comprimento deste arco aqui, vezes aquilo que eu aumentei no raio, é precisamente o valor desta área infinitesimal. Portanto, por um lado, eu tenho o dr assim aqui, por outro lado, eu tenho o r dθ aqui. E agora, o cálculo desta área infinitesimal é nada mais, nada menos do que r dθ dr. Vemos o que é que aconteceu. Apareceu aqui este fator r, que é um fator de ajuste para o novo tipo de coordenadas que eu tenho, devido à deformação nos espaços que elas provocam. O meu espaço deixou de ser definido desta forma, como se fosse uma grid de um tabuleiro de xadrez, para passar a ser definido desta forma, como se fosse quase uma teia, não é? E isso aí carregou consigo uma deformação do espaço que influenciou o elemento da área desse espaço. Influenciou em que sentido? Bom, introduziu um fator de R. E, portanto, quanto mais longe eu estiver da minha origem, maior é o R e, portanto, maior é esse fator de deformação do espaço para longe da origem. Ok? Faz sentido, então, nesta transformação de coordenadas. Agora, o que é que eu podia fazer, por exemplo, com esta informação? Eu posso, por exemplo, calcular a área de um disco. Vamos considerar aqui um disco, não é? Tenho aqui o meu disco, tenho aqui as coordenadas E de R e E de θ, e quero calcular, então, agora, para um elemento da área, mas quero calcular todos os elementos da área que correspondem a este disco, e assim calcular qual é a área do disco. Isto vai ser bastante relevante para cálculos de. Nós temos a densidade de cargas e temos que calcular carga total em esferas, em cilindros, o que é que seja, ok? Portanto, isto é relevante. É preciso saber montar os integrais aqui. Bom, e aqui eu tenho um disco completo, não é? Eu vou ter então uma área e, portanto, vou ter certamente dois integrais a fazer. Isto vai ser um integral duplo. E depois tenho que ter aqui o meu elemento de área. Isto vai ser, no fundo, a área total do meu disco. Ora, agora o que é que eu tenho que poder fazer aqui? Definir, desde logo, os limites de integração, de acordo com o sistema de coordenadas que eu estou a utilizar, claro. Mas se eu estou a utilizar um sistema de coordenadas que não é o cartesiano, neste caso é o polar, eu tenho que ter em atenção o fator de ajuste, quando eu faço o meu dx dy, que já não é dx dy, é o dr dθ. São as duas pequenas variáveis que eu estou a fazer ali mudar. Só que há uma delas que, quando eu mudo, traz consigo um fator de correção, que é o r. Ok? E, portanto, este meu dA, para as coordenadas polares, vai ser r dθ dr. Ou r dr dθ. É igual a ordem aqui. E, portanto, tenho aqui as minhas duas primitivas, r dθ dr. Agora tenho que ter cuidado com os limites de integração, não é? Portanto, agora aqui duas coisas. A primeira é, eu tenho sempre ir de dentro para fora quando eu mexo aqui com estes Ds e com estas primitivas. Portanto, se este aqui é aquele que aparece mais adentro, o dθ, então este tem que ser a primitiva correspondente ao θ. Se o dr aparece mais fora, então a primitiva de fora é aquela que é correspondente a esse dr. Então vamos lá ver os limites. Portanto, eu agora posso olhar para isto desta forma. Ou assim, ou assim. E vai-me dar o mesmo resultado, providenciado, que depois eu também troco as primitivas, não é? A ordem das primitivas. O que é que significa olhar para isto desta forma ou da outra? Vamos começar por esta. Tenho aqui dθ dr. O meu θ vai de 0 a 2π. De 0 a 2π. E depois tenho aqui o meu dr, que corresponde a esta primitiva, que vai de 0 até R maiúsculo. 0 até R maiúsculo. O que é que eu estou a fazer quando eu faço isto? Olhamos primeiro para este caramelo aqui. Eu tenho de 0 a 2π uma pequena variação de θ. Ou seja, eu ando aqui à volta. E ando aqui à volta uma vez. Qual é a questão? É que quando eu agora, portanto, isto dá-me uma circunferência, apenas isto. De 0 a 2π de θ ali, R de θ. Ahm, Agora reparem no seguinte. Eu faço aqui uma circunferência e agora estou a fazer essa circunferência para cada um dos raios que vão de 0 a R. E, portanto, a forma como eu estou a primitivar aqui é isto. Faço aqui uma circunferência, depois com um R um bocadinho maior, depois com um R um bocadinho maior, depois com um R um bocadinho maior. E é assim que eu estou a fazer. Ok? Está fixe. Eu calculei a área do meu disco desta forma.
que é que eu também posso fazer? Posso olhar para isto e pensar ao contrário. Eu primeiro vou calcular um raio apenas, portanto, primitiva dr, que significa que, como isto vai de 0 até r maiúsculo, basicamente eu faço isto. E agora, por causa da primitiva de fora, esta com este dθ, isto que eu fiz aqui vai andar dθ à volta. Dθ de 0 a 2π, não é? Porque vai andar assim. E reparem que eu calculei o mesmo integral, deve dar o mesmo resultado para os dois casos, está bem? Mas como troquei a ordem de integração, eu simplesmente estou a calcular uma integral de duas formas diferentes. Uma era com círculos concêntricos para raios diferentes e cubro todo o disco. Outra é com raios, mas com ângulos diferentes. E também cubro todo o disco assim. E portanto, como é que é a área disto? Já agora isto vai de 0 a 2π. Às vezes é mais conveniente fazer de uma forma, às vezes é mais conveniente fazer de outra. Depois, um bocado de treino. Portanto, ou seja, eu aqui vou começar por integrar o r, não é? Portanto, vou ficar com r ao quadrado sobre 2. E agora, isto vai de r, de 0 a r, não é? E depois tenho isto tudo dentro da primitiva, dθ, que vai de 0 a 2π. Ora, mas isso, bem, tudo aqui isto é R, não é? Portanto, nada disto depende de θ, eu podia logo pôr isto para fora. E pronto, era isso que eu faria em circunstâncias normais. Isto aqui é uma coisa que se faz mais ou menos de cabeça e que vocês conseguem fazer de cabeça. Então isto fica aqui, R ao quadrado sobre 2, e agora tenho que lidar com isto aqui, que é simplesmente 2π. E portanto fica π R ao quadrado. Isto é exatamente a área de um disco.